Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar mais uma videoaula, tá? Só que essa vai ser um pouco diferente, porque vai ser uma videoaula de correção dos exercícios do livro, ok? Então vamos começar a aula 4 de português no sexto ano, tá? Faremos a correção dos exercícios do livro de português das páginas 25, 27, 29, 31 e 32. Então, nesse vídeo, nós não vamos corrigir todos os exercícios, nós vamos fazer aos poucos, ok? Então, vamos lá. Então, abra o seu livro aí de português na página 25 e acompanhe comigo, ok? Então, como que nós faremos agora, tá? Junto com esse vídeo, quando ele for publicado, eu vou publicar também as respostas. Então, eu coloquei aqui todas as respostas em ordem, bem detalhada, bem explicada, que vocês vão receber junto com o vídeo. Então, quando vocês forem estudar essa videoaula, vocês primeiro vão baixar essas respostas para poder acompanhar comigo, ok? Então, vamos lá. Na página 25, é esse exercício aqui, ó, do organizar o conhecimento. Nessa segunda parte aqui, ó, ele deu um esquema e ele faz perguntas nesse esquema. Então, vamos lá. Ele pergunta: conto popular. Defina conto popular ou tradicional. Então, o conto popular também pode ser chamado de conto tradicional, tá? Então, por que ele tem? É um conto, mas por que ele é chamado de popular ou tradicional? Porque ele conta a história de um povo, que faz parte da cultura de um povo. Então, por isso que é conto popular. Lá no livro, nós estudamos o conto popular Destino, que é um conto de um povo específico. Vocês lembram qual? É o povo da Rússia. Então, nós não estudamos um conto brasileiro, e sim um conto que é super tradicional na Rússia. Então, isso diz que na Rússia todo mundo, ou quase todo mundo, conhece essa história. Então, por isso que é conto popular. Ele mostra a visão de um povo sobre um determinado assunto e mostra a cultura desse povo, ok? A segunda pergunta é: qual é a autoria do conto popular? Aí que a gente já fica, né, pensando, e a gente discutiu isso em aula também, ok? Então não tem como saber a autoria do conto, porque o conto popular, ele vem lá de trás, vem lá do povo antigo, que lembra que eu expliquei para vocês que o povo não sabia, na época da Idade Média, né, o povo não sabia escrever, as histórias eram contadas de geração em geração, boca a boca. Então, essa é a origem do conto. Então a gente não sabe de onde exatamente quem começou a contar essa história. Então o conto popular, uma das características dele é não ter uma autoria certa, ok? É claro que pode haver várias versões do mesmo conto. Então vocês podem encontrar uma história, um conto popular criado por um autor, mas não foi ele que criou esse conto. Ele pode criar uma versão para esse conto, ok? Depois ele pergunta: é possível saber o tempo que se passa essa história? Mais uma vez, né? Nós não podemos saber qual é o tempo exato, justamente por a gente não saber a origem do conto. Então, no conto popular, é muito comum a gente não ter a expressão certa daquela história. Em 1820, acordei e olhei pela janela. Não. Então, claro que a gente tem a passagem do tempo, fala manhã, tarde, noite, logo depois, mas exatamente a época em que aquela história se passa, nós não sabemos, ok? E por último, ele pergunta: como é organizada a ação da narrativa? Então, ele está perguntando aí a estrutura do conto, que nós já discutimos em sala também. Então, como que ela é organizada? Como que essa história é organizada? Eu tenho a situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Então, um conto, seja ele popular ou seja de qualquer outro tipo, ele é sempre organizado nessas 4 partes, ok? Então, vamos passar para a página 27 do livro, acompanhem aí comigo, tá? A página 26 nós já corrigimos em sala de aula no dia 10 de março, ok? Agora vamos para a página 27. Então, na página 27, eu tenho assim: leia o trecho a seguir retirado do livro O Guardião da Chuva, de Dailza Ribeiro. Então, reparem
que a maioria dos exercícios do livro são a partir de algum texto, seja um texto verbal escrito, ou seja sobre uma imagem, sobre um quadrinho. Então, todo aquele conteúdo, a resposta vai girar em torno daquele texto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de escrever sua resposta é ler e interpretar esse texto. Então, tem um texto que é um trecho desse livro, O Guardião da Chuva. Diz o seguinte: no pasto, o gado também parecia feliz. Os cavalos corriam e balançavam as crinas. Nos galinheiros, as galinhas subiram para os poleiros e cocoricavam sem parar. Os cães corriam atrás das crianças, latindo como se eles também estivessem felizes. Nas janelas, as senhorinhas esticavam os braços para fora e prendiam a chuva na concha das mãos. Os homens conversavam nas calçadas, fazendo planos para a plantação. O sorriso invadiu ruas, casas e corações. Era a esperança que voltava. Na letra A, ele pergunta o seguinte: qual é o sentimento predominante em todas as personagens que aparecem nesse trecho da história? Justifique sua resposta com passagens do texto. Então, nessa questão, você vai responder duas coisas. A primeira é qual é o sentimento que todas as personagens têm aí, tá? Então, esse sentimento é o da felicidade. Todos estão felizes. Aí, como que você vai justificar essa resposta? Com trechos com passagens do livro. Por exemplo, o gado também parecia feliz. Os cavalos corriam e balançavam as crinas. Então, você colocando um trecho do texto, você está justificando sua resposta. Letra B. Releia. Nas janelas, as senhorinhas esticavam os braços para fora e prendiam a chuva na concha das mãos. Ponto. Então, ele já começa colocando aí um trecho do livro. Por que as senhorinhas enchiam as mãos com a chuva que caía? Essa ação indica que naquele local era comum a ocorrência de chuvas ou não. Então, nessa aí, você vai fazer três coisas. Primeiro, você vai reler esse trecho, depois você vai responder por que as senhorinhas enchiam as mãos com a chuva e por que essa ação indica que naquele local, né, era comum ter chuvas ou não, tá? Então, por que elas faziam assim, né, para pegar a chuva? Porque elas estavam felizes, né, da janela vendo a chuva caindo, né? E essa ação mostra que naquele lugar não era comum chover. Imagina, né, elas estavam felizes, por isso que elas tentavam pegar assim a chuva na mão, né, colocando para fora da janela, ok? Letra C. Retire outra ação do texto que comprova a sua resposta ao item anterior. Então, aqui, essa questão está relacionada com a questão B. Que outro trecho mostra que as pessoas estavam felizes e que mostra que naquele lugar não costumava chover? Por exemplo, o trecho seguinte: os homens conversavam nas calçadas, fazendo planos para a plantação. Então, os homens estavam felizes que veio a chuva e com a chuva as plantas, eles vão poder plantar porque as plantas vão crescer, né? Ok? Letra D. Essa história foi contada com o uso de palavras, ou seja, é um texto verbal. Com que outra linguagem ela poderia ter sido apresentada? Ora, eu poderia contar a mesma história através de desenhos, por exemplo, sem palavra nenhuma. Então, uma mesma história pode ser apresentada por várias linguagens. A verbal, só palavras, ou a não verbal, através de desenhos, por exemplo, de ilustrações. Ok? Não se preocupem, tá? Eu estou aqui explicando as questões, novamente, explicando as questões, falando a resposta, mas eu vou disponibilizar a resposta por escrito para vocês, ok? Letra número 3, ainda na página 27. Relacione as imagens às formas de comunicação. Então, eu tenho aí 4 imagens e 4 formas de comunicação. A imagem 1, reparem que eu tenho aqui uma moça cantando, né? E eu tenho uns músicos atrás dela. Então, essa imagem relaciona que forma de comunicação? Então, a imagem 1 é a letra B, som e palavra. Então, ela está se comunicando aqui através do som e da palavra. Está cantando e eles estão emitindo o som através dos instrumentos. Na imagem 2, eu tenho 2 moças conversando, mas elas estão conversando de maneira diferenciada, através de gestos, né? Então, a número 2 corresponde à letra A. O número 2 corresponde à letra A, gesto. E na terceira? Na terceira,
eu tenho aqui, ó, na terceira imagem, eu tenho um casal o quê? Dançando. Então, eu tenho o quê? É a letra D, expressão corporal e som. Eu tenho o som da música e eu tenho a expressão do corpo, porque eles estão se movimentando, estão dançando. E por último, a quarta imagem é um semáforo. Qual é a forma de comunicação? É a letra C, através da cor. Vermelho, amarelo e verde. Cada uma delas indicando uma mensagem, ok? Então vamos para a página 29, ok? Na página 29, o exercício é sobre variedades linguísticas, tá? Que nós discutimos já em salas, várias formas do nosso idioma ser apresentado, né? Eu tenho a gramática normativa e eu tenho as outras formas de falar o português, tá? Então ele diz assim, no livro Grande Enciclopédia Internacional de Piauiês, o escritor e jornalista Paulo José Cunha reuniu palavras e expressões típicas do Piauí. Nosso, Piauí. Leia os verbetes abaixo e responda as questões. Então, mais uma vez, essa questão para você responder depende da sua leitura e interpretação desse texto aqui. Então, ele deu 4 verbetes aí desse dicionário do piauiês. BR Obró, que são os meses mais quentes do ano, todos terminados em bró. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Bonito para chover é o que se diz quando o céu anuncia a dádiva da chuva, que faz brotar roças e espalha o verde nos pastos. Tempo feio no Piauí é o do sol que prenuncia seca. Para nós, tempo bom é quando está bonito para chover. Empaiar, ocupar, atrapalhar. X com, em diagonal com, forma inteligente que o piauiense encontrou para ensinar um endereço, tá? Então, na letra A, ele pergunta o seguinte, de acordo com o texto, olha só, então, você tem que ler o texto. Que relação parece existir entre as condições climáticas do Piauí e a expressão bonito para chover? Então, de acordo com esse texto, o que quer dizer as condições climáticas do Piauí, do estado do Piauí, com a expressão bonito para chover? Ou seja, o que uma coisa tem em relação com a outra, né? Então, qual seria aí a resposta? A resposta é que o clima do Piauí é muito seco e chove pouco. Então, chuva lá é escassa. Por isso, as pessoas que moram nesse local falam que quando está chovendo usam, nossa, é bonito para chover, porque chuva é coisa rara, o tempo é seco, então todo mundo fica feliz quando chove. Então é algo bonito para eles, a chuva, algo bom. Então por isso que eles falam que é bonito para chover, ok? Letra B. Escreva uma frase em que a expressão X com seria adequada em sua região. Então tem que voltar lá no texto e ver o que essa expressão X com significa. Em diagonal com. Forma inteligente que o piauiense encontrou para ensinar o endereço. Então, aí é uma resposta pessoal, mas eu vou dar uma sugestão. Minha rua faz X com a sua. Então, é uma forma de indicar que a minha rua é diagonal à sua rua, né? E que é uma forma deles indicarem um endereço, ok? Letra C. Com base nas informações acima e nos verbetes, o que significa piauiês, tá? Aí ele pergunta, o piauiês, na verdade, é uma forma de falar do estado do Piauí, né? Então, nós temos o piauiês, podemos ter vários outros, não digo dialeto, mas outras formas de falar, por exemplo, na Bahia, as pessoas podem falar que é baianês, não sei. Então, no Piauí, a forma, né, que eles falam que é diferenciada é piauiês, é a forma como eles se expressam, tá? Letra D. Você acha importante criar obras como essa? Ou seja, como essa grande enciclopédia internacional de piauiês é importante? Que registra a maneira como as palavras são empregadas em certo estado ou região do Brasil? Por quê? Então, essa questão é uma questão pessoal, mas mesmo assim a gente tem um caminho de resposta. Sim, é importante sim a publicação desse tipo de livro que nos ajudam a entender o sotaque, né? As expressões que essas pessoas falam. Por quê? Não é certo ou errado,
né? A nossa língua, nós temos a gramática normativa, que estabelece um padrão para todo mundo falar e escrever, mas nós temos as variedades linguísticas, cada região fala de um jeito. E olha só que bonito que fica o nosso português. Então, sim, é importante que esses tipos de livros sejam publicados, porque nos ajudam a conhecer, né, a nossa própria cultura, né, a forma de falar de uma outra região, tá? Isso aumenta o nosso conhecimento a respeito da nossa própria cultura e do nosso idioma, ok? Então, vamos seguir, então, tá? Para a página 31, tá? Então, na página 31, mais uma vez, é o tópico organizar o conhecimento. Então, é essa parte aqui de baixo, que ele pede para se juntar com um colega. Mas em tempos de quarentena, nós vamos fazer todos os exercícios separadamente, individualmente. Então, é até uma forma esse exercício aqui de relembrar as explicações das outras aulas, ok? Então, ele pergunta, linguagem. O que é linguagem? Nossa, linguagem é qualquer forma de comunicação humana, tá? Existem vários tipos de linguagem, como nós vimos anteriormente, mas é qualquer forma que a gente tem de se comunicar, tá? A linguagem se representa de que formas? Então, eu posso ter 3 formas de linguagem. Eu posso ter a linguagem verbal, que é só o uso de palavras. Eu posso ter a linguagem não verbal, que eu posso usar imagens, desenhos, mas eu não uso palavras. Mas eu posso ter também, na linguagem não verbal, gestos, expressão facial, ok? Expressão corporal. Tudo isso é linguagem não verbal. E eu tenho a linguagem híbrida, tá? Que é a junção, a mistura da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Por exemplo, uma história em quadrinho. Uma história em quadrinho pode utilizar palavras e imagens, desenhos, ok? Mas elas só funcionam juntas. Eu não posso separar a imagem da palavra. Elas funcionam juntas, ok? Depois ele pergunta, o que é língua? Tá? A língua é uma das formas da nossa linguagem verbal, tá? Neste momento, qual idioma que eu estou falando? O português. Eu estou me expressando com vocês através de palavras, da fala. Então, isso é língua, ok? E as variedades linguísticas? O que são variedades linguísticas? São as formas de uso dessa língua, que eu posso usar de várias formas. Eu posso ter o piauiês, eu posso ter o internetês, eu posso ter o sotaque, né, o jeito de falar da região sul, da região sudeste. Nossa, né, quando a gente fala é mesmo, a gente não fala é mesmo, a gente fala é mesmo. Isso é o carioquês. Então, variedades linguísticas são essas várias formas do nosso idioma ser apresentado, ok? Então, seguindo a nossa correção, vamos passar para a página 32, ok? Então, na página 32, prestem atenção, tá? É essa página aqui. Então, hoje nós vamos corrigir até essa primeira questão aqui, tá? Nas próximas aulas, nós vamos corrigir os exercícios restantes. Então, prestem atenção. Para você conseguir, né, pensar na resposta, todas as questões, reparem, elas dão um texto de referência. Então, as respostas é sobre língua, sobre linguagem, né, sobre texto, mas ele dá um texto específico. Então, antes de você responder e planejar a sua resposta, você precisa ler com atenção, observando todo o texto, todas as características desse texto, ok? Para poder responder. Então, vamos lá. O enunciado diz o seguinte, na questão 1 da página 32. Veja o cartaz produzido para a divulgação de um curso. Então, a gente precisa ler com atenção o que o enunciado está pedindo. Cada enunciado da questão, ele já te dá exatamente as diretrizes, né, o caminho para você chegar na resposta. Antes de responder, você precisa ler esse texto. Então, diz assim, introdução à expressão facial da emoção. Repare que eu tenho aí a imagem de uma moça, tá meio assustada, né? Esse aí eu tenho um exemplo de um texto híbrido, que eu misturo imagem com palavras. E só funciona os dois juntos. Então, para eu entender esse texto, eu tenho que entender o que está escrito e a imagem também, eu tenho que interpretar a imagem. Então, olha, a imagem de uma moça meio assustada,
né? Tem várias indicações aí, ó. Cada parte do rosto dela tem uma indicação com código. E tá aí, ó, terceiro curso de Introdução à Expressão Facial da Emoção. Então, o que eu tenho de visual aí? Eu tenho a imagem da moça, eu tenho as cores utilizadas e eu tenho as palavras, né? O título do curso tem o mini curso presencial, data 24/3/2008, aí tem o horário, o local, aí embaixo tem aí, né, o CISEM, quem está realizando esse curso. Na letra A, ele diz o seguinte: que tipos de linguagem o cartaz apresenta? Eu acabei de falar a resposta para vocês, né? Então, nesse cartaz, na letra A, é a linguagem verbal, palavras, e a não verbal, que é cores e imagem. Letra B. Que relação existe entre a foto e a finalidade do curso oferecido? Tá? Então, qual é a relação dessa foto aí com o objetivo do curso? Reparem que é a imagem só do rosto da moça, até aqui o ombro mais ou menos. Olha o nome do curso, Introdução à Expressão Facial da Emoção. Então, a própria imagem já mostra que o objetivo do curso é ensinar ao estudante a ler a expressão facial. Não é a expressão corporal do corpo todo, e sim a expressão facial, ok? Letra C. Observe as duas palavras destacadas. Então, eu tenho duas palavras destacadas com a cor vermelha. Que palavras são essas? Emoção, lá no título, e embaixo, expressão de medo. Então, emoção e medo estão em vermelho. Qual a relação entre elas? Então, qual é a relação da palavra emoção com a palavra medo? Por que será que elas aparecem em cor diferente do restante do texto? Tá? Então, são duas perguntas. Ora, o título do curso é Introdução à Expressão Facial da Emoção. Então, o título do curso, né, mostra o objetivo do curso, que é mostrar, ensinar as pessoas a lerem, né, a expressão facial de uma pessoa, né, a emoção que ela está sentindo pela expressão do rosto. E qual é a expressão da moça da foto? Que tipo de emoção ela tá mostrando? Medo, olha a cara dela de assustada. Então, essa é a relação, tá? O curso quer ensinar a ler a expressão. E a moça justamente está sentindo medo. Então, medo é o tipo de emoção que o curso, né, está oferecendo, que é um tipo de expressão facial. E pergunta, né? Por que será que elas aparecem em cor diferente? Por que não está em preto? Poderia estar, né? Mas justamente esse é o foco do curso. Ele colocou em vermelho para destacar que são emoções que você pode ler na face da pessoa o que ela está sentindo. Que emoção? Medo, vergonha, alegria. Por isso que ela está em vermelho, para destacar justamente as emoções, ok? Letra D. O cartaz apresenta códigos que estão ligados por uma linha a cada parte do rosto da mulher. Então vejam que no rosto da mulher, por exemplo, do nariz, ó, sai uma linha AU38. Aí tem o nome aí, ó, nasales para alariz. E ó, no olho, na testa, sai uma linha com o código. Você imagina por que esse esquema foi apresentado? Tá? Então, por que será que ele tirou uma linha e colocou um código aí, tá? Então, o objetivo desse código é mostrar que cada parte do rosto tem um significado, tem uma expressão, evidencia, mostra uma determinada expressão, sentimento, emoção da pessoa. Na linha da testa, quando a pessoa tá assim, ó, ela tá preocupada, ela tá pensando em alguma coisa. Então, a testa aqui fica enrugada. É nesse sentido, tá? Então, cada parte do rosto da pessoa tem um código, e esse código indica uma expressão que ela pode demonstrar, tá? Letra E. A linguagem verbal do cartaz comunica quais informações ao leitor, tá? Então, ele está perguntando a linguagem verbal. Que tipo de informação a linguagem verbal indica? Ora, a linguagem verbal são palavras. Então, quais são as funções aí das palavras?
Ela está indicando o nome do curso, que é a Introdução à Expressão Facial da Emoção, a data que ele é realizado, o horário, o local, a instituição que está fornecendo o curso. Então, tudo isso eu leio aí por meio de palavras. Essa é a função da linguagem verbal aí nesse texto. Letra F. Se o cartaz apresentasse apenas informações verbais, ou seja, se eu só tivesse palavras nesse cartaz, se eu não tivesse cor, se eu não tivesse a foto dessa moça, haveria maior ou menor interesse das pessoas pela realização do curso? Justifique. É uma resposta pessoal, mas tem um caminho. Provavelmente seria menor. Por quê? Porque a imagem, quando eu coloco a imagem aí, ela chama atenção. Então, se eu tirasse a imagem e só tivesse palavras, com certeza as pessoas não seriam atraídas, né? Ah, só tem palavras, as pessoas não vão querer ler. Então, tudo que tem imagem, que tem cor, que tem desenho, chama mais atenção, porque a gente vai direto no olhar, né? Então, é automático. Então, o uso da imagem é uma estratégia para chamar as pessoas para convidarem a ler esse cartaz e saber quais informações ele está oferecendo, ok? Então, eu vou disponibilizar para vocês todas essas respostas por escrito, tá? Para vocês acompanharem junto com esse vídeo. Então, baixem as imagens e depois baixem o vídeo e estudem por eles, ok? Na próxima videoaula nós daremos continuação à correção dos exercícios. Tchau, sim!